Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos nessa série de mensagens sobre insatisfeitos e murmuradores, ou murmuradores e insatisfeitos. E hoje nós vamos darmos um passo à frente aprendendo sobre murmuradores insatisfeitos com a vida. E que o Espírito Santo de Deus possa falar forte ao seu coração. Procure se desarmar no nome do Senhor Jesus, para que a própria palavra de Deus funcione como a grande mão do olheiro, que tende a trabalhar no vaso, a fim de que você venha receber um renovo de Deus e não remendos. Porque é isso que Deus quer para mim, para você e para todos nós, em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, por gentileza, e diga: Senhor Jesus, trabalha em nosso ser, em nossa vida, que através da tua palavra, áreas da minha vida sejam inspiradas e reveladas e transformadas pelo poder da tua palavra, assim como o martelo esmiuça a penha. Seja a tua palavra que venha esmiuçar os porquês, questionamentos, murmurações, que muitas vezes, com insatisfações, tem impedido o teu mover na minha vida e através da minha vida na minha família. Digo obrigado, Senhor, por estar aqui na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por estar neste momento na casa de oração e ter sido escolhido por Ti para, através da minha vida, salvar os da minha casa. Diga: Senhor, em nome de Jesus, é inadmissível, eu não aceito em que o inimigo venha arrebatar a semente que será semeada no meu coração. Eu sou uma boa terra, então lança a tua semente na minha vida, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Também eu repreendo toda a obra do inferno, todo o laço do diabo, e eu digo aos teus anjos, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que acampe-se ao redor deste lugar, e que não só agora, mas também, meu Deus, envies, para que aonde estiver aquele que precisa ouvir esta palavra, ela vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome de Jesus. E diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte então. O Senhor tem nos ensinado sobre murmuradores e insatisfeitos. E eu acredito que se o nosso Deus tem nos ensinado sobre essas duas áreas da nossa vida, e que não são duas áreas distintas, na verdade, são duas áreas que comungam uma ao lado da outra. Pessoas murmuradoras, na maioria das vezes, também são pessoas que se demonstram insatisfeitas. E pessoas insatisfeitas são pessoas murmuradoras. E Deus tem nos ensinado a trabalharmos nesta área. Eu acredito, e falo como fora de mim, em que se Deus está nos falando sobre esta área, é porque Ele quer em alguma área nos abençoar, além do que já temos. Mas para isso, nós precisamos reconhecermos o que já temos, valorizarmos o que já temos, louvarmos ao Senhor por já termos chegado onde chegamos, para que Deus possa em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, poder então nos alargar a fronteira, nos ampliar o território, e que Ele verdadeiramente possa nos ampliar cada vez mais. Então eu acredito, em nome do Senhor Jesus, que Deus tem trabalhado em nosso coração para que verdadeiramente manifestemos dentro do nosso ser o verdadeiro sentido da vida em relação a Cristo. Todos nós sabemos que a insatisfação, como a murmuração, é uma manifestação da carne. Todos nós sabemos disso.
mas às vezes nós fazemos vista grossa, nos deixamos levarmos pela nossa carne e nos mostramos murmuradores e insatisfeitos. É a carne que é murmuradora, não é o espírito, que na verdade é o nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu, que é o espírito que habita dentro desse corpo de carne, em nada é insatisfeito. Por quê? Porque o espírito, que é o nosso verdadeiro eu, que é a imagem e semelhança de Deus, sabe muito bem da importância de sermos gratos a Deus, que nos tem nos dado tudo, quando não merecíamos coisa alguma. Na verdade, se nós analisarmos, nós não merecemos nem estarmos vivos. Isso mesmo. A roupa que você veste, a roupa que eu visto, ou o carro que você tem, ou a casa que você mora, quer seja sua ou quer seja de aluguel, colégio onde o seu filho estuda, ou qualquer outra coisa que você possa julgar por ter por posse, por nada disso nós merecemos. Por quê? Porque nada disso nós criamos. Não fui eu o criador, nem foi você também o mesmo. Nós já encontramos tudo feito. Nós simplesmente trabalhamos sobre a matéria-prima e desenvolvemos a partir de então. Mas quando nós não entendemos isto, nós vivemos de murmurar, vivemos uma vida de insatisfação. E eu acredito, em nome de Jesus, que Deus quer trabalhar nessa área na nossa igreja. Que Deus de alguma forma quer que nós despertemos, que acordemos. Eu estou falando a igreja Celebrai. Eu não estou falando a igreja, não, estou falando da nossa igreja. Porque é aqui que Deus está pregando. É aqui que o Espírito Santo está de alguma forma tentando incomodar-nos, para que os nossos olhos se abram, a fim de que verdadeiramente em Cristo Jesus reconhecemos e verdadeiramente festejemos e venhamos a comemorarmos com ações de graça, a fim de que Deus possa confiar-nos mais e melhor ainda do que você já julga ter, em nome de Jesus. Hoje nós vamos darmos um passo à frente e vamos aprendermos sobre murmuradores e insatisfeitos com a vida. Diga comigo: murmuradores e insatisfeitos com a vida. Mais uma vez: murmuradores e insatisfeitos com a vida. Aqui no livro de Isaías, capítulo de número 29, versículo 8, diz assim: será também, então acontecerá, será também, como o faminto que sonha, que está a comer, porém, acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Em outras palavras, veja que Deus mostra que pessoas que tomam esse tipo de atitude e assumem esse tipo de comportamento, é como se lutasse contra o próprio Deus, que aqui é representado como o monte Sião. Então o murmurador e também os insatisfeitos, eles nem percebem que eles estão indo contra o próprio Deus. Por isso que Deus de nada se agrada dos murmuradores e dos insatisfeitos. Era Deus querendo introduzir o povo na terra prometida e o povo querendo voltar ao Egito. Era o próprio Senhor Jesus, se feito em carne, querendo salvar a multidão, querendo salvar o seu povo, e o seu povo rejeitando. Era o próprio Deus ofertando o maná que vinha do céu, e eles desejando comer dos abrolhos que comiam no Egito. Era Deus verdadeiramente abençoando seus vestuários, de que nada se estragava enquanto caminhavam no deserto, e eles assim ainda reclamavam. Esqueciam da vida que viviam quando se encontravam em pleno Egito. Quer dizer, se nós analisarmos tanto a murmuração como o ato de insatisfação, não é algo somente que você lança ao vento, ou aos quatro ventos, é contra o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina o murmurador muito mais além do que qualquer que seja essa pessoa que pratica a feitiçaria. E olha que a feitiçaria, aos olhos de Deus, é gravante. Mas a Bíblia diz que tanto quanto a murmuração, quanto o ato de insatisfação para Deus, é pior
do que o pecado de feitiçaria. Pior do que o pecado de feitiçaria. É interessante que a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus, porque não tende a reconhecer e nem valorizar, ainda que sendo pouco, mas que tem. E quando não tem, ainda murmura porque não acredita que possa ter, ou não se vê na condição de alcançar. E de alguma forma, porque tem na sua índole, na sua carne, o ato da murmuração, vive de murmurar e vive de levar uma vida de forma insatisfeita com tudo, com absolutamente com tudo. Então é interessante que nós leamos mais uma vez para entendermos o que nós acabamos de ler, sendo que só pela leitura a venda dos nossos olhos já cai. Porque olha só o que ele diz, versículo 8: será também igualmente, então ele está fazendo comparações. Será também como o faminto que sonha. Você conhece pessoas que vivem a vida de sonhar? Todo sonhador é faminto. Ele sonha pelo trabalho, ele tem fome pelo trabalho. Ele sonha em ter a sua casa própria, ele tem fome por possuir uma casa própria. Então todo sonhador é faminto. Diga isso para o seu irmão: todo sonhador é faminto. Sim, todo sonhador é faminto. Todo e qualquer sonhador, ele traz consigo a fome. E essa fome não é ruim. Sonhar também não é ruim. Só que a Bíblia diz o seguinte: será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Então ele tende a sonhar, ele tende a desejar, sente fome por conquistar aquilo na vida, mas só que ele leva a vida somente, infelizmente, a estar dormindo. Então o insatisfeito e o murmurador, na maioria das vezes, ele meio que não entende que para que a vida dele ou a vida dela possa passar por uma mudança de estação, então a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é acordar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não adianta só sonhar. Diga: tem que acordar e sair, se levantar para fazer acontecer. Então veja que ele diz: será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. É daqui que começa a murmuração. É daqui que se dá-se início na vida daquela pessoa, viver uma vida de insatisfação. Ah, porque os meus sonhos, quer dizer, começa a jogar palavras como se o próprio não entendesse que para que os seus sonhos verdadeiramente se realize, é necessário que ele faça parte, para que ele possa realizar os seus sonhos. Então ele diz: será também como um faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Ou, igualmente, como um sedento que sonha, que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha. Então ele está sonhando, ele está naquele pensamento de que, nossa, vou saciar a minha sede, sim, glória a Deus. Mas só que é só um sonho, porque quando ele acorda, é como se ele permanecesse e continuasse sonhando. Então ele começa a adentrar num mundo de murmuração e de insatisfação por conta disso. E a maioria das pessoas, infelizmente, age por murmuração ou por um ato de insatisfação por conta disso. Simplesmente por conta disso. E ele diz mais aqui, vamos lá: será também como um faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Quer dizer, que se verem nessa situação aqui, e é como eu expliquei agora há pouco, como que se estivesse lutando contra o próprio Deus. O bem da verdade é que Deus quer a mim, a você, a nós nos abençoar. Diga: Deus quer a mim abençoar. Todas as vezes que você lê na Bíblia, você vê
que Deus quer a mim, a você, a nós nos abençoar. Em alguns casos ele até dificulta a bênção, não que ele não queira abençoar, mas até para que você possa se preparar de verdade para receber a bênção e depois não desperdiçá-la e jogá-la fora. Em alguns casos Deus até dificulta. É nessa dificuldade em que, se não tivermos cuidado, começamos a manifestarmos, infelizmente, a carnalidade. Eu não digo nem sequer espírito de murmuração ou de insatisfação, porque, como eu lhe disse, é um dos frutos da carne, mas que não deixa de ser induzido de forma peçonha pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo, que incita a murmuração e que incita também, infelizmente, a insatisfação, a fim de que, infelizmente, tiremos os nossos olhos daquele que quer nos abençoar e passemos a colocarmos os olhos ou em pessoas ou em acontecimentos insatisfatórios. E com isso, comecemos a manifestarmos em nós, por meio da murmuração e por meio da insatisfação, em relação a minha, a tua, a nossa vida. E passamos a vivermos uma vida murmurando e insatisfeita. A questão é, você conhece pessoas insatisfeitas com tudo? Você conhece pessoas que a vida dela é como se fosse um limão azedo, que acorda insatisfeito, anoitece insatisfeito e amanhece insatisfeito? E vive insatisfeito com tudo, absolutamente tudo. Se tem, está insatisfeito porque não é o tanto que gostaria de ter. Se não tem, está insatisfeito porque gostaria de ter, e porque não tem, está insatisfeito. Eu não estou falando de aceitação. Não leve isso para esse lado, porque nós ainda vamos trabalhar nessa área da insatisfação, mas a insatisfação como sendo para mim e sendo para você uma forma motivadora. Então guarde isso no bolso, que eu não estou chegando a essa parte ainda não. O que eu estou falando aqui é do ato da insatisfação, da carnalidade. Mas só para você ter como um exemplo, a Bíblia diz que um certo dia Gideão, cansado de plantar e não colher, cansado de suar e não desfrutar do suor do seu rosto, cansado disso, um certo dia decidiu sair da cova e decidiu sair também da caverna. E ele foi agora malhar trigo no lagar. Isso é um ato de insatisfação, mas é um ato de insatisfação movido para a mudança de uma situação, e não de uma insatisfação em que a pessoa é insatisfeita, mas não faz nada por melhorar, não faz nada por mudar aquela situação. Isso nós vamos aprender mais na frente, você guarda no bolso, que não é o caso de hoje ainda. Porque não adianta eu aqui trazer para vocês a insatisfação motivadora, se não primeiro começarmos a trabalharmos numa insatisfação que nos desmotiva, que nos desencoraja, que nos desestimula, que nos tira do foco, que nos faz pecar, que nos faz, infelizmente, começarmos a acreditarmos que no mínimo 99,9% nós temos de culpa em relação à vida que levamos, ou de insatisfação, ou de murmuração. Então nós ainda vamos chegar lá, mas agora não. Então é importante que você comece a entender isso. Então, você conhece pessoas que são insatisfeitas com tudo? Porque este sonha e quando acorda, permanece, infelizmente, com falta. Mas a Bíblia não diz aqui que ele sonhou, se levantou e correu atrás para fazer. A Bíblia, preste atenção, a Bíblia não diz isso aqui. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que ele sonha, ele acorda, mas permanece, ele continua exatamente como ele sonhou, quer dizer, com falta. Uma pessoa dessa, se não tiver cuidado, vai sim começar a manifestar a insatisfação e a murmuração. Com certeza isso vai acontecer. O que é interessante é que a Bíblia nos mostra várias coisas que podem levar uma pessoa a viver uma vida de insatisfação e murmuração. A insatisfação com a vida costuma surgir quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar, temos o que gostaríamos de ter, fazer o que gostaríamos de fazer.
Então, infelizmente, a insatisfação com a vida. Quando eu digo a insatisfação com a vida, não é só com a vida que eu estou levando, não. É com a minha própria vida. Eu estou falando da minha vida pessoal. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu estou falando de insatisfação com a vida, eu não estou falando só a insatisfação da vida em relação à vida que eu... Não. Eu estou falando de ordem pessoal. Isso aqui, essa pregação aqui, é para ser trabalhada de ordem pessoal. Não é você ligar, nossa, se fulano tivesse aqui, se o Beltrano tivesse aqui, não. Você está aqui, então seja grato a Deus por estar aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: seja grato a Deus por estar aqui. A insatisfação com a vida costuma surgir, começa a aparecer, quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar. Não sei se você lembra, e eu até convido você a assistir um filme do Shrek. Eu não sei se é o terceiro. Nesse filme do Shrek você vai ter uma das maiores lições da tua vida. Esse filme, na verdade, não é um filme, é uma lição de vida. Aplica-se de uma forma precisa a murmuradores e insatisfeitos, porque ele está murmurando e insatisfeito com a família que ele tem, está reclamando 24 horas, a coisa está pegando, até que de repente ele começa a desejar uma outra vida, e aí você vai perceber que a outra vida que ele pensava que seria melhor do que a vida que ele tem, vai se transformar no verdadeiro inferno. E agora ele vai ter que lutar, quer dizer, correr, para ver se ele volta à vida que ele tinha, porque ele vai perceber que a vida que ele tinha era infinitamente melhor, mesmo com todas as dificuldades, do que com a vida que agora ele acreditava que seria melhor. Então você, quando assiste esse filme com a família, você tira uma das maiores lições, orando a Deus: Senhor, tira a venda dos meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar. Pega uma caneta, pega um lápis, pega um papel, pega que seja um borrão, e começa a escrever, que Deus vai te mostrar lá. Inclusive eu já até cheguei a utilizar esse filme, não aqui em Juazeiro, até em palestras eu já cheguei a utilizar. Então, a insatisfação com a vida costuma surgir quando percebemos que não estamos onde gostaríamos de estar, temos o que gostaríamos de ter, fazer o que gostaríamos de fazer. Nós sempre achamos o seguinte, que se fizéssemos outra coisa, era infinitamente melhor do que o que nós estamos fazendo. Ah não, pera ainda, se eu fosse cabeleireira ao invés de ser manicure, com certeza era melhor. Ah, mas isso, com certeza, era infinitamente melhor. Então nós sempre somos levados a essa ordem de pensamento. Isso vagueia na nossa mente de uma forma tamanha, em que, se não percebermos, começamos a manifestarmos a insatisfação pelo que estamos fazendo. E aí começamos a fazermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, e agora estamos com raiva. Por quê? Com raiva porque queremos obtermos um resultado diferente do que estamos obtendo. E porque, por conta de manifestarmos a insatisfação com a murmuração, por infelizmente estarmos insatisfeitos com aquilo que fazemos, então começamos a fazermos de qualquer jeito, ficamos insatisfeitos na direção errada, porque nós estamos insatisfeitos com os maus resultados, quando na verdade nós somos frutos, infelizmente, nós somos os frutos dos maus resultados, mas nós não, ficamos chateados com as consequências, quando que na verdade, para mudar as consequências, para mudar os resultados, nós teríamos que trabalharmos em nós mesmos. Começarmos a nos perguntarmos: por que eu estou fazendo isso do jeito que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo é para garantir o sucesso da minha família, quer dizer, o suprimento da minha casa. Se o que eu estou fazendo para que eu possa ser promovido no meu trabalho, ou em qualquer outra área. Se o que eu estou fazendo acerca dos estudos, por que eu estou levando de qualquer jeito, se eu sei muito bem que o único intuito de eu estar estudando é passar no final do ano e chegar um dia a me formar. Então começa, sem que eu perceba,
a ficar chateado, com raiva, insatisfeito com a vida por conta dos resultados. Então nós começamos a lidarmos com a consequência. Por que eu estou com tanta raiva de ver esse entulho de louça em cima da pia, se de repente eu poderia, enquanto que eu sujava, ir lavando peça por peça, que não iria entulhar tanta louça em cima da pia? Mas nós estamos com raiva da vida e começamos, meu Deus, não tem quem aguente, não tem quem suporte. Eu passo o dia no pé de uma pia lavando louça, meu Deus, daqui a pouco minhas mãos vão ficar engelhadas porque já não aguentam mais. Coisas semelhantes como esta, como a roupa que você veste, ou qualquer outra coisa que, se você não tiver cuidado, você vai começar a tirar a sua autorresponsabilidade e começando a colocar responsabilidade em outrem. É isso que às vezes acontece, porque nós somos, sim, nós somos mestres em tirarmos a nossa responsabilidade e sempre jogarmos a nossa responsabilidade em relação aos nossos resultados nas costas de outrem, como se muitas vezes, como acontece, às vezes você acha que para você ser feliz, pessoas têm que te fazerem feliz. A felicidade não está em outras pessoas te fazerem feliz, porque sempre alguém vai fazer alguma coisa que vai, infelizmente, causar a você uma tristeza, um desânimo. É como quem pensa, vou me casar para ser feliz. Se assim fosse, queridos, não se havia tantas divergências, não se havia tantos os porquês dos consertos, dos acertos, para que ao tempo ou com o tempo, e ainda que seja o tempo que for, nunca vai ser 100%. Mas a pessoa está insatisfeita. A pessoa agora ela está totalmente, completamente, inteiramente insatisfeita. E começa a murmurar, mas antes eu não tivesse me casado, mas antes eu nunca o tivesse conhecido. Ah, meu Deus, aquele dia era para me ter ficado em casa, acamada, com 55 graus de febre, amarrada, tanto as mãos quanto os pés. Naquele dia era para ter chovido tanto, em que as casas eram para estar todas boiando, porque nesse dia eu não tinha saído de casa, não tinha entrado naquele ônibus, não tinha entrado naquela Topic, não tinha entrado naquela loja, não tinha feito aquela curva, e eu nunca teria me encontrado com aquela pessoa. Pronto, eu estaria muito mais feliz agora. Então a pessoa está insatisfeita e murmurando agora a cada dia, a cada hora, a cada momento. Então é interessante, que é importante que nós comecemos a trabalharmos isso em nós. A insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Diga comigo, a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. É aqui que a coisa pega. A coisa começa a pegar a partir de aqui. Porque a murmuração e a insatisfação, que agora não é só palavras, mas começa também a mover emoções dentro de você. Basta você começar a murmurar muito sobre uma coisa, ou aquilo te é tirado, ou aquilo fica pela metade, a coisa começa a deixar de acontecer, ou então se quebra. Começa a murmurar sobre o teu carro. Começa a dizer droga de carro, droga de carro, droga de carro, droga de carro. Meu irmão, você vai passar quase um ano gastando com ele. E vai dizer Satanás, diabo, demônio maldito. E Satanás vai dizer assim, sai para lá, inferno, tu que é o demônio, tu que murmura demais. Ai, sai de perto de mim, ô coisa ruim. O próprio demônio vai achar ruim de você estar culpando ele. Porque você meio que ainda não entendeu em que, se palavras materializam coisas, então palavras que materializam coisas também fazem coisas acontecerem, trazem acontecimentos. Então é importante que a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções. Diga comigo, estimula emoções. Olhe para o irmão que está do seu lado, dá uma sacudida santa nele e diz, como é que estão as tuas emoções? Está para cima? Está para baixo? Está mais ou menos?
Então pare um pouco e veja duas coisas. Primeiro, as suas expectativas, como elas andam. Como é que andam tuas expectativas de comércio? Como andam as tuas expectativas em relação a você mesmo? Como é que andam as tuas expectativas acerca dos acontecimentos? Quer seja ele bons ou ruins. Você acha que a coisa vai ficar pior? Então com certeza a insatisfação junto com a murmuração, com certeza irão estimular essas emoções em você. Vão estimular e vão estimular feio, pode ter certeza disso. Então a insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções, pensamentos. Os teus pensamentos são tomados de uma forma, de uma ordem tão negativa, de um jeito, em que você agora, a febre está acontecendo lá em outra cidade, você já está começando a dizer que vai ficar com febre aqui também. Você vive uma vida neurótica, de que parece que você nasceu com o corpo doente, e não com o corpo sarado, não com o corpo curado. Você anda com tanto medo de ficar doente, em que se cair um fio do teu cabelo e você vê... Se o marido estiver do lado, o marido... Se o marido estiver do lado, faz assim: tá doida? Que foi, criatura? O que foi? Caiu um fio do meu cabelo. Eu sei, o do pastor caiu mais de um e nem por isso ele está morto. É interessante porque isso aqui é muito sério. A insatisfação com a vida naturalmente estimula emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Uma pessoa murmuradora, uma pessoa insatisfeita manifesta comportamentos negativos. Ei, você conhece pessoas insatisfeitas com a vida? Você conhece? Meu Deus, a cada passo que dá, já pensa em dar 2 para trás. É uma pessoa em que ela olha e diz assim: nossa, a coisa está tão boa que eu estou com medo que a coisa de repente desande aqui. A coisa está tão boa que eu estou com medo já que as coisas comecem a piorar da noite para o dia. Estou tão bem com meu marido, estou tão bem com a minha esposa, que eu já estou com um olho alto e outro baixo. De repente sabe-se lá, de repente a coisa desanda aqui. Então uma pessoa que ela está insatisfeita com a vida, isso é importante, pessoal. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, estimula emoções, pensamentos e comportamentos negativos. Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa murmuradora com a vida, ela vai ter comportamentos negativos, porque não tem como, a não ser que ela trabalhe em cima disso e transforme essa insatisfação em algo positivo, algo criativo, algo que essa pessoa decidiu fazer agora, para que a situação da sua vida mudasse. Então é importante que você ponha no teu coração. Então veja que ele está dizendo aqui outra coisa: pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado. Pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viver em uma vida decepcionada. A insatisfação não é propriamente um caixão para quem vive uma vida de forma insatisfeita, não. Não funciona desse jeito, não. Não é ó dia, ó céus, ó vida, não. Não é assim, não. A questão é que tem pessoas que agora, elas começam a decidir a viver uma vida decepcionada. Então decepcionado com tudo, irmão. Decepcionado, tem gente que se decepciona até com Deus. Se decepciona com o Espírito Santo, se decepciona com Cristo, que aí já é o alvo principal. Quer dizer, pessoas que começam a negar a sua fé em Cristo e acreditar que por conta de que a oração que fez não foi respondida, por conta do propósito que fez não foi correspondido, por conta das suas expectativas, das quais foram geradas e lançadas em Deus, também não foi correspondida. Essa pessoa agora ela está murmurando e está insatisfeita.
Às vezes não entendem que até para nós sermos abençoados, quer você queira, quer não, existe também o tempo da preparação. Deus prepara. Deus permite com que passemos às vezes por algumas lutas, enquanto que essas lutas nada mais nada menos do que uma sala de aula de aprendizado. Às vezes Deus, para saber o que está no nosso coração, Deus permite que em algumas coisas nós não demos certos, justamente para Ele olhar, para ver o que está aqui dentro. Porque se o que fazemos é para a glória de Deus, se o que estamos vivendo essa vida é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré, se o que nós estamos tendo, possuindo, usufruindo, não fomos nós que criamos, mas já encontramos a matéria-prima preparada para trabalharmos em cima, para formularmos, fazermos o que temos, o que possuímos, então Deus vai olhar para dentro de você e vai ver o que está dentro do meu, do teu, do nosso coração. Então pessoas começam a viver uma vida decepcionada, frustrada, completamente, totalmente frustrada. É como está escrito aqui, Isaías 29:8: será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Porque não é só sonhar. Você sonhou, você está sonhando, estou. Então acorda, se levanta e vai fazer com que a coisa venha acontecer. Porque senão você vai ter sonhos. Sim, eu sonho em me informar, amém. Mas para mim me informar, eu tenho que ir para dentro de uma sala de aula. Eu tenho. Mas não é só sonhar em me informar e ir para dentro de uma sala de aula. Eu vou ter que entender que eu vou ter as mensalidades que eu tenho que pagar. Então, se de repente toda dificuldade não estar em ir para dentro de uma sala de aula, não estar em eu sonhar e me informar, mas está em ter o dinheiro para pagar as mensalidades, eu não posso ficar agora com uma vida murmurando, insatisfeito. Eu vou gerar a condição. Eu vou que seja para um sinal de trânsito, eu vou correr atrás, eu vou arregaçar a manga. Eu não vou ficar insatisfeito porque papai podia me ajudar, mamãe podia me ajudar, titia podia me ajudar, porque eles podem me ajudar, mas às vezes nem toda ajuda é ajuda. Às vezes nem toda ajuda é ajuda. Às vezes o intuito é bom, a intenção é boa, sim, glória a Deus por isso. Mas às vezes você tem que também permitir com que alguns da sua família meio que tropece para saber reconhecer o valor que você tem. Porque se todas as vezes recorrer a você e você estender a mão, estender a mão, estender a mão, vai chegar um dia em que infelizmente você terá estragado essa pessoa, vai torná-lo mufino, vai torná-la mufina. Quer dizer, agora você infelizmente cometeu um grande e seríssimo erro. E qual foi o grande e seríssimo erro? Você não preparou essas pessoas para a vida. Você não preparou essas pessoas para o mundo. E o mundo lá fora não é tome, receba, não, é toma lá da cá. E aí de repente você agora vai estar com um problema muito sério. Por quê? Porque me perdoe, você não fez filhos, você criou dependentes. Você não fez filhos, você criou dependentes. E esses dependentes que infelizmente você sempre de alguma forma teve medo de que eles ficassem insatisfeitos por você mesmo podendo ajudar, mas não porque não quisesse ajudar, não porque não quisesse ajudar, mas para que eles pudessem amadurecer também. Agora vão ficar com raiva, chateado, por quê? Porque foi você que acostumou, foi você que infelizmente acostumou. Então aqui é interessante que pessoas insatisfeitas, percebendo que muitas coisas não estão conforme o idealizado, têm a viverem uma vida decepcionada, frustrada, desanimada consigo mesmo e com a vida em si. Ó céus, ó dia, ó vida. Estão decepcionados consigo mesmo. Mas por conta de que estão vivendo agora uma vida de murmuração e insatisfação. Sinais de que você está insatisfeito com a vida. Como é que eu posso identificar? Como é que eu posso olhar para mim como que se olha para um espelho?
Porque a palavra de Deus nos é como um espelho. Quais são os sinais? Como eu posso identificar se eu permitir que o Espírito Santo adentre dentro do meu ser, que foi o que nós pedimos no início do culto? Espírito Santo, por favor, trabalhe em nós isso, porque a murmuração e a insatisfação é uma manifestação da carne, não é do nosso verdadeiro eu, porque o nosso verdadeiro eu é o Espírito que habita dentro desse corpo, chamado corpo da carne, em que na verdade é a imagem e semelhança de Deus. Então quais são os sinais de que eu estou insatisfeito com a vida? Primeiro, o insatisfeito nunca consegue ficar satisfeito com o que tem. Eu não estou dizendo, eu vou continuar dizendo para você entender. Não é porque eu tenho agora somente 2 sapatos, e esse par de sapato, um está rasgado e o outro não, estou tão satisfeito com isso, não. Eu não estou falando dessa satisfação, de sentir-se satisfeito até quando está no fracasso, não tem nada a ver. Mas eu me digo no sentido de que tem pessoas que infelizmente não chegam a valorizar ainda que o pouco que tem. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e te colocar-te-ei no muito. Eu não estou dizendo se abraçar com a derrota, não, torna a repetir. O que fez de Davi um grande derrubador, destruidor de gigante, foi uma insatisfação de forma positiva. Já que não tem ninguém que vá contra esse filisteu incircunciso, manda dizer ao rei que eu irei. Pois quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está pensando que ele é o quê? Em outras palavras, quando ele ouviu falar, quando os soldados começaram a dizer entre si, está lá na Bíblia, 1 Samuel 17, quando começaram a dizer, o rei mandou dizer: quem derrubar o gigante irá casar-se com a filha do rei, a sua casa, o seu palácio lhe será franco, quer dizer, sua morada, e de todos os impostos serão isentos, tanto ele quanto a sua casa. Para quem está juntando cocô de ovelha, para quem está sendo humilhado pelos irmãos, para quem não tem nenhuma importância para o pai, quando vê uma situação como essa, meu irmão, a insatisfação de olhar para a vida que estava e vendo diante de si uma oportunidade para uma mudança de vida, ele parte para cima. Ele parte para cima. Então existe a insatisfação que te empolga, a insatisfação que te coloca para cima, que faz você bater e dizer: espera ainda, eu vou reverter esse quadro, vou mudar essa situação. Mas existe a insatisfação que te leva, infelizmente, a ficar frustrado consigo próprio e decepcionado consigo mesmo, que abre uma cova e mesmo te enterra vivo dentro dela, ainda pede para que alguém venha, tampe o caixão e jogue uma pasada de terra. Existe infelizmente isso. Segundo, a Bíblia diz que para o insatisfeito, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Para o insatisfeito, a grama do vizinho parece sempre mais verde. Em outras palavras, ninguém tem problema, só ele. Todos vivem uma vida mil maravilha, uma vida, olha lá, vão ter, mas ele não, a vida dele é um inferno. A vida dela é um inferno. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: a grama da tua casa é mais verde, é? É. A Bíblia diz, está escrito no livro de 1 Pedro, porque não devemos murmurarmos, por mais difícil que esteja a situação. Deus não manda jogar fogos, não. Está na Bíblia, em 1 Pedro, a Bíblia diz porque não devemos murmurarmos, mesmo a situação não estando boa. Está escrito assim: por conta de que existem outros irmãos que levam a vida mais difícil do que a nossa. Está lá escrito. Por conta de que existem outros que levam a vida mais difícil do que a minha, do que a sua, do que a nossa. Enquanto você está tendo ovo para comer, tem gente que não tem nem a casca. Enquanto você tem essa roupa para vestir, às vezes você diz: nossa, não tem uma roupa para poder vestir, ou então não tem uma que caiba em mim, seja lá como for. Tem pessoas que estão em meio aos sinais esperando que alguém jogue, nem que seja uma meia furada para calçar. É isso que às vezes você tem que começar a intentar no teu coração, na tua mente. Terceiro, a Bíblia diz que o insatisfeito
tem a colocar na mente que nada tem a dar certo, não importando o quanto ele tente fazer. Pessoas murmuradoras e insatisfeitas, elas abrem a boca e elas dizem assim: vou tentar para quê? Vou fazer para quê? Já tentei tanto, nunca deu certo. Não é que não deu certo, a questão é o que é que você aprendeu em ter não ter dado certo. A questão não é que não deu certo, a questão é o que você teve como aprendizado para que não desse certo. Qual foi a lição que você tirou daquilo? O que você extraiu daquilo para a sua vida? O que você aprendeu com aquilo? Veja que Pedro, uma certa vez, Jesus o encontrou pescando, lavando as redes, e tendo pescado a noite inteira, não tendo pego nada. Depois Jesus disse: vamos pescar em mar alto. Ele disse: tá bom, nós vamos pescar em mar alto. E a Bíblia diz que eles foram, e Jesus disse: lançai a rede do lado direito do barco. Ele assim o lançou. Passaram-se tempos, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e quando Jesus vai à procura de Pedro, onde é que Jesus o encontra? Pescando. Resultado: não tendo pego nada. Não tendo pego nada, não pegou uma piaba, do mesmo jeito como Jesus o encontrou da primeira vez. E aí Jesus perguntou: porventura pegastes alguma coisa? E ele disse: nada. E mais uma vez Jesus disse: então lança a rede do lado direito do barco. E ele então, agora lançando a rede do lado direito do barco, ele teve a pegar uma grande quantidade de peixe. A questão, querido, escute, pelo amor de Deus, eu sei do que eu estou falando para você pelo Espírito Santo, irmão. Se Deus está nos falando sobre murmuração e viver uma vida de forma insatisfeita, é porque Deus está dizendo: eu quero que você permita que essas palavras entrem no seu coração, porque eu quero te dar mais e melhor. Mas para mim fazer isso, você tem que começar a ser grato, ainda que pelo pouco que você tem. Porque, como eu disse no começo, se nós olharmos ao olhar de Deus em relação a nós e gratidão, nós não éramos nem para estarmos vivos, irmão. Nem vivo é para nós estarmos. Nem vivo é para estar. Não era nem para estarmos aqui. Mas se nós não permitirmos o Espírito Santo trabalhar isso na nossa vida, nós vamos vivermos uma vida murmurando e insatisfeita com ela. Droga de vida. Está vendo que para mim melhor fosse se eu já tivesse morrido? Minha vida não tem mais sentido. Aí você começa, sabe, nesse tipo de pensamento. Quarto, pessoas insatisfeitas não costumam perceber que andam descontentes com a sua vida. Escute, olhe para cá, isso aqui é psicologia, isso aqui já é o psicológico da pessoa, já trabalha na área da psicologia. Pessoas insatisfeitas, muitas vezes, elas não tendem a perceber, não, irmão Tiago, que estão insatisfeitas com a vida, não. Você tenta ajudar e essa pessoa levanta um muro, sabe, de obstáculo que não tem tamanho. Você tenta acordar a pessoa e ela não quer acordar. Ela está insatisfeita com a vida, e muitas pessoas que começam a adentrar nessa área, dentro de si, tendem a se sucumbir, se neutralizar. E o pior, começa a se distanciar das pessoas que poderiam ajudar. E para piorar a coisa, agora estão debaixo do zimbro e estão pedindo no seu ânimo a própria morte. Ou estão indo para dentro de uma cova, se esconder e ficarem lá dentro para depois abrir a bendita da boca e dizer que ninguém se importa e de que ninguém apareceu para ajudar. Mas o Satanás, o diabo, já cegou aquela pessoa e ela não consegue se lembrar das oportunidades que Deus deu, das mensagens que Deus deu, das visitações que Deus fez com que essa pessoa acordasse, e ela mesma foi quem decidiu continuar murmurando e insatisfeito com a vida. Isso aqui já é área de psicologia, você sabe disso. Pessoas que se encontram insatisfeitas não costumam perceber que andam descontentes com sua vida, ou até pode chegar a essa percepção, mas não consegue identificar a causa. Você não tem de que lidar com as consequências em relação à insatisfação.
Você tem que descobrir a causa. Você tem que saber lidar com a causa. Se você é uma pessoa que vira e volta a cometer sempre o mesmo pecado, então pare e analise. Espera ainda, deixa eu analisar, deixa eu ver, porque que sempre eu estou insatisfeito logo depois que eu faço isso. Então procure saber a causa. Lide com a causa. São companhias, você ainda não consegue evitar determinadas companhias, então é a causa. São falatórios, você infelizmente vive emprestando seus ouvidos para ouvir o que não te identifica, o que não te edifica. É isso? Você se abate facilmente quando alguém da sua família está com problema, e você começa a dizer assim: como é que pode? Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que se droga, tem gente que mata, tem gente que rouba, e tem saúde do fio do cabelo à unha do pé. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, meu tiozinho, minha tiazinha, meu papaizinho, minha mamãezinha, meu Deus, eles não fazem mal a ninguém, vivem numa situação como essa. É, querido, mas só que deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente a Bíblia diz que o sol nasce para os bons e para os ruins. É o mesmo sol. É algo que diz a Bíblia, que se nós não temos conhecimento, é melhor nem falar. Deixa que é Deus que está trabalhando. Deixa que é Deus que está agindo. A questão aqui é que muitos, infelizmente, agem dessa forma. Quinto, pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo. Pessoas insatisfeitas sempre, não é de vez em quando não. O medo pode ser preventivo? Pode. O medo nem sempre é teu inimigo. Sabemos que o medo é um espírito quando é de forma negativa, de que não te impulsiona, ele simplesmente te atarda, faz você sentir-se um nada. Isso é muito fácil de identificar. Se nem pregar sobre isso, que qualquer cego sabe. Mas existe o medo de forma preventiva. Eu não vou andar 3 horas da manhã com um relógio que custa 7.000 reais e vou andar: ei pessoal, olha aqui, olha aqui. Eu sei que eu vou chegar do outro lado ou vivo ou morto, mas de alguma forma sem um relógio eu vou ficar. Então você utiliza isso para o seu bem. A Bíblia diz que no tempo de Esdras precisava sair de um lugar para o outro, e a Bíblia diz que ele percebeu em que havia perigos eminentes no caminho, e ele orou e jejuou ao Deus dos céus, para que o Senhor então guardasse a ele, sua casa, sua família e todos os seus bens. Você está com medo? É o medo preventivo? É o medo preventivo. Mas tenha cuidado para que esse medo não venha também dominar você e você fechar portas de oportunidade de crescimento, que pode fazer você viver a sua vida toda murmurando e muitas vezes sem perceber, insatisfeito por causar os resultados indesejados que você mesmo está causando. Pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo em resistir a mudanças. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou permanecer assim, vou morrer assim. Gabriela, é o cravo e canela, meu filho. Pessoas que elas são insatisfeitas com a vida, elas resistem mudanças. Resistem mudanças. Se você, sendo ignorante no seu relacionamento, está vendo que a coisa está desandando, o que você então começa então a perceber? Espera ainda, eu preciso ser mais amoroso. Se você está percebendo em que em alguma área do seu relacionamento a coisa não está, sabe como era para estar, procure analisar que às vezes você acha que só quem precisa mudar é o outro e nunca você mesmo. Você sempre acha que está com a razão. Não, eu estou com a razão, ó. O senhor não está vendo não? E quer dizer então, você começa a ter esse pensamento, com esse comportamento, e começa a murmurar.
E começa a ter então essa, irritabilidade dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento, com os teus filhos. Você está estressadíssimo com os teus filhos. Menino, não faz isso não. Você assustou? Está acostumado. Você está à flor da pele, sabe? Você ainda não entendeu que criança só não bagunça a casa quando está doente. Você esqueceu disso. Em casa em que criança está saudável, meu irmão, não fica nada no lugar. É tudo uma bagunça. Você termina de arrumar, lá se vem ele, só porque você arrumou, ele bagunça tudo de novo. Dê glória a Deus por isso, porque teu filho está com saúde. Dê glória a Deus por isso. Mas eu não aguento mais. Quem foi que mandou ter? Não, ninguém mandou. Eu estou seguindo uma regra: crescer e multiplicar. Então tenha mais um, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo em resistir a mudanças ou crenças. Quais são as suas crenças mais dominantes? Quais são as suas crenças mais dominantes? No que você mais acredita na tua vida? Você acredita no que os teus pais disseram? Me perdoe, não por maldade, mas lá no passado, de que você nunca jamais chegaria a algum lugar? Eu convido você a assistir um filme de um afro, em que ninguém dá nada por ele, que inclusive vou assistir a segunda vez, porque traz uma lição maravilhosa. Quando me lembrar o nome eu lhe digo. Mas é um filme em que se englobaria certamente em pessoas em que elas denotam crenças dentro dela, que é uma coisa incrível. Quais são as suas crenças dominantes? O que domina as suas crenças? Quando eu digo crenças, eu não estou falando de fé, estou falando de crenças. Crenças se transformam em hábitos. Diga, crenças se transformam em hábitos. Diga, eu tenho hábitos. Por exemplo, você foi dormir. Quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez? Oi? Você foi dormir. Quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você fez? Abriu os olhos. Olha para o irmão e diga, essa aí é velha, eu já sabia. É um hábito. A seguir então você começou a ter atitudes e comportamentos que seguem a sua crença, que seguem os seus hábitos, o seu comportamento. Quais são as suas crenças quando você se depara com uma dificuldade? Como é que o teu corpo reage a isso? Como é que reagia antes de conhecer a Cristo? Como? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo simples. Quando o Tiago teve Covid, a Yara, ela quase que ia junto. Ai, meu Deus! O amor da minha vida, o meu coração, o meu tudo tá dodói. Aí mandou uma mensagem para mim. Na verdade, uma ordem. Era uma terça-feira, eu estava chegando na rádio por volta de umas 5 para 10 da noite. Boa noite. Meu marido está internado com Covid, ore por ele. Eu entendo. Ela estava com o amor da vida dela, a paixão da vida dela, o sonho da vida dela, o ideal da vida dela, a idealização da vida dela, a tampa da panela da vida dela, a cara metade da vida dela. Mais um pouco? Mais um pouquinho. O projeto da vida dela. Eu tive que fazer alguma coisa para vocês rirem, porque ou a pregação está muito ruim. Passaram-se então, buscamos em Deus, venceu. Agora,
Ela teve Covid recentemente, não foi? Já está com bastante tempo. E qual foi a atitude dela? Natural, normal, tranquilo, sossegado. Não é isso? Mas se fosse antes, como é que seria? Então, você precisa entender isso. Como é que o teu corpo reage? Como é que você reage? É importante você entender isso. Você fica sem dormir? Você fica aquela pessoa tensa, aquela pessoa que se antecipa ao dia, que está sofrendo antes de chegar o dia? É isso? Você fica indo muitas vezes no banheiro, dá logo uma desinteria que você só falta ficar aos avessos. É isso? Você soa mais do que tampa de geladeira? É isso? Você já sai procurando remédio, ainda que não estando sentindo nada, mas para você parece que está sentindo alguma coisa e se fica no remédio, é isso? Você corre para o quarto e tudo que você quer é está debaixo do travesseiro, debaixo do lençol. Você se perde totalmente. Você não está sabendo pôr as coisas, os pingos nos ir, as coisas em ordem. Você sente uma enorme dificuldade de tomar decisões, de assumir atitudes, comportamento, é isso? Quando você então agora, é importante você para um pouco para pensar, isso vai te levar sim a uma vida de insatisfação e de murmuração. Começa a cair cabelo, não é o meu caso. Você passa o pente, você olha, chega, puxa aqui, ó. Meu Deus, desse jeito eu vou ficar sem nada, Jesus. Não te preocupa, porque a Bíblia diz que Deus sabe até a quantidade de cabelo que cai da tua cabeça. Isso aqui é muito sério. Pessoas insatisfeitas trazem sempre dentro de si o medo em resistir a mudanças ou crenças rígidas desenvolvidas na infância. Como foi a tua infância? Bem, se nós analisarmos em relação a crenças aqui que nós temos no nosso Brasil, pode ser que não tenha sido das melhores. Talvez a sua crença desenvolvida ainda na infância é de que todos têm, só você que não pode ter. Que todos conseguem, só você que não consegue. De que a vida dos outros parece que, sabe, tem alguma coisa a mais do que a sua. Então você sempre se vê lá embaixo, sempre vê gente com o chão. Quais são elas? E o pior é que você sempre traz isso à tona. Então se você sempre está falando disso, então isso, me perdoe, tornou-se uma crença dominante dentro de você. Então está lá você conversando com sua esposa, está lá você conversando com seu marido, e está lá os seus filhos assistindo de camarote. Você não acha que precisa mudar em relação a isso, sim ou não? Nossa, mas é um sim? Sim ou não? Deus está falando com alguém aqui ou... Identificando o insatisfeito em si mesmo. Olhe para o seu irmão e diz assim: você vai ver se você é insatisfeito consigo mesmo. Identificando, porque é fácil nós identificarmos nos outros, né? Ah, se fulano tivesse aqui, nossa, olha. Mas vamos procurar encontrar os insatisfeitos dentro de nós mesmos. Primeiro, o insatisfeito está sempre estressado. Você conhece pessoas que estão sempre estressadas? São pessoas insatisfeitas. Está sempre estressado. Eu sei que também tem o trabalho que pode trazer, sim, o estresse, claro que sim, mas isso não quer dizer que eu deva jogar nas costas de outrem o estresse que eu estou passando no meu trabalho.
É como que, por exemplo, você não pode levar o seu estresse para dentro da sua casa, para o seu relacionamento. Você não pode. Ainda que o casal trabalhe um ao lado do outro e faça, quer seja, as mesmas funções, conforme seja, eu não sei como seja, você não pode, porque se você fizer isso, você vai estar vivendo 24 horas o seu trabalho. Você vai estar vivendo 24 horas o seu trabalho. E esses 24 horas que você vive o seu trabalho, não é mais só 8 horas que você ficava lá, é o restante das horas que completa as 24 horas, porque você está levando o seu trabalho para dentro de casa, para o seu relacionamento. E agora você está super estressado, irritado, desanimado. O insatisfeito está sempre estressado, irritado ou desanimado. Mesmo quando não há motivo algum. Não há motivo algum, você está lá, porque você infelizmente está exatamente assim, totalmente satisfeito. Segundo, o insatisfeito tem a sensação desagradável ao ir para o trabalho ou faculdade, ou quando está com o seu cônjuge. Se está indo para o trabalho, oh meu Deus do céu, ele está insatisfeito com tudo. Se ele está desempregado, está insatisfeito porque queria estar trabalhando, mas agora está trabalhando, está insatisfeito porque está trabalhando. Como é que pode? Não, se eu tivesse um trabalho aqui pertinho da minha casa, tu estaria insatisfeito da mesma forma, porque a questão não é o trabalho em si, e nem as pessoas que você lida, que são tão difíceis de lidar. A questão é que, me perdoe, você ainda não entendeu, você precisa ser trabalhado, você precisa ser trabalhado, você precisa se trabalhar dentro de você. Você precisa, senão você vai ficar doente. Se vai para a faculdade, também do mesmo jeito. Se está com cônjuge, do mesmo jeito. O insatisfeito tem a colocar na sua cabeça que a sua vida não tem mais propósito. O insatisfeito coloca na cabeça: vou estudar para quê? Vou trabalhar para quê? Vou me arrumar para quê? Vou emagrecer para quê? Vou tratar bem quem me trata mal para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a tua vida é o para quê? Para que eu vou fazer o melhor almoço se aquele traste não merece? Para que eu vou estar viajando com ele se eu já sei que se viajar com ele não vai dar certo? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que eu vou continuar com ele se quando era para ele estar aqui, ele está em casa uma hora dessa? Para quê? Para que eu vou viver com a criatura daquela se promete e não cumpre? Para quê? Então para que tu está vivo também? Para quê? O insatisfeito, infelizmente, acha que a sua vida não tem propósito. A vida, se muitos acham que acabam na morte, não. A vida, diga, a vida não acaba na morte. A vida acaba levando uma vida sem propósito. A vida não acaba na morte, não. A vida acaba se levando uma vida sem propósito. Qual é o propósito da sua vida, obreira Fabiana? Qual é o propósito da sua vida, moça? Qual é o propósito da sua vida? Se você quiser, se não quiser, não precisa fazer também não. Mas se você quiser, por gentileza, dá uma sacudida santa no irmão e pergunta: qual é o propósito da tua vida? Se o propósito você acha que para a tua vida é amar, se você for amado, tira o cavalo da chuva. Se o propósito da tua vida você acha que é tratar bem quem te trata bem, também é melhor você guardar o guarda-chuva. Se você acha ou pensa ou imagina que o propósito da tua vida é você ter feito muito por alguém e esse alguém no final te agradecer, é melhor você sair de casa, senão você vai se molhar.
O propósito da tua vida não é você ter o melhor celular. O propósito da tua vida não é você ter o melhor emprego. O propósito da tua vida não é ter o melhor carro. O propósito da tua vida, querido, é você verdadeiramente saber que você é o maior propósito para com que Deus possa ter feito você a sua imagem e a sua semelhança. O maior propósito da tua vida é você saber quem você é. Esse é o seu maior propósito da sua vida. As coisas passam. Cadê o teu salário do mês passado? Foi embora. Você vai ter que trabalhar outro mês se você quiser ganhar. Cadê a televisão nova que você tinha? Você ainda tem, mas perdeu o mesmo amor que você a tinha quando era nova. Porque ainda que ela ainda esteja nova, mas você já perdeu todo o amor que você tinha antes de conquistá-la. Já vou terminar. O insatisfeito tem a colocar na sua cabeça que não está vivendo de verdade. Belisca o irmão que está do teu, dá só um beliscão santo para ver se ele realmente, para ele acordar, ele está vivo. Belisca aí, irmão, belisca essa pessoa, irmão, está vivo. Faz assim, ai! Diga, eu estou vivo! O insatisfeito tem a acreditar que seus sonhos estão sempre muito distantes, impossíveis de ser alcançados. O insatisfeito acha que os sonhos estão muito longe. Eu, não tem. Ei, a realização dos teus sonhos está na soma dos teus aprendizados, assim como as oportunidades de encontrar alguém capaz para simplesmente, glória a Deus, usufruí-la. O insatisfeito se imagina vivendo outras realidades que possivelmente para ele seria melhor. Ah, mas se eu estivesse mais magro como o meu pastor que está só o palito. Amém? Se ame. Vá no espelho e diga, nossa, como eu sou bonito. Amém? Então diga que você é feio, já que você não quer dizer, diga que você é feio. Olha para o irmão que está do seu lado, diga, feio é você, eu sou lindo. É. Você conhece alguém mais bonito que você? É porque vocês são egoístas. Que se vocês não fossem egoístas, insatisfeitos, vocês diziam que essa pessoa que está do seu lado é mais linda que você. Amém? O insatisfeito não se sente conectado com o que está fazendo assim de qualquer jeito. Você tem que se conectar com o que você faz. Se você está no restaurante, esteja no restaurante. Se você está assistindo um filme com sua família, esteja assistindo um filme. Se você está trabalhando, então esteja trabalhando e se dedique com o seu melhor. Se você está indo a um passeio, então você está no passeio. Ei, pessoas insatisfeitas, elas sempre acham que era melhor estar ali do que aqui, fazendo aquilo do que isso. Pessoas insatisfeitas agem assim. Pessoas insatisfeitas fazem assim. Se está no restaurante, não está no restaurante. Se está assistindo um filme, não está assistindo o filme. Se está em casa, não está em casa. Se está brincando, não está brincando. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, se conecta, irmão. Você está desconectado. Você está desconectado. Ei, você está entendendo? Está entendendo? Você tem que se conectar. Você está desconectado. Liga essa tomada aí, irmão. Amém? Liga essa tomada. Liga essa tomada. Você tem que se conectar. Isso é uma verdade, pessoal. Você está no restaurante, não está no restaurante. Você está passeando, não está passeando. Você está almoçando, não está almoçando. Você está jantando, você não está jantando. Você está trabalhando, você não está trabalhando. Você 24 horas sempre acha que está fazendo outra coisa era melhor do que o que você está fazendo, vivendo ou desfrutando, irmão. Por isso que nós começamos sobre murmuração em Mateus capítulo de número 11.
Quando Jesus Cristo disse: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. Por quê? Porque parece que o problema não está em quem faz, o problema está em pessoas murmuradoras e insatisfeitas, que não importa o que se faça, está insatisfeito. Está insatisfeito. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração nessas simples palavras de hoje, em nome de Cristo Jesus. Quem está insatisfeito, diga eu. Diga amém. Mas já começou a aparecer. Diga glória a Deus. Diga estamos juntos. Diga para o seu irmão, diga ali, diga para ele, eu estou conectado, ele nem sabe, ó. E a última, o insatisfeito tem a procrastinar, quando precisa fazer coisas importantes necessárias para estabelecer suas mudanças e resultados. Pessoas insatisfeitas começam a procrastinar a vida. O que é a procrastinação? É o começo de uma coisa, mas não dar continuidade ao mesmo. Procrastinar é a mesma coisa de você pegar a sua vida e sempre deixá-la pela metade. É o livro que você começou e você não quer terminar porque você acha que não tem tempo para terminar de ler. As pequenas coisas que você tende a procrastinar vai te levar às grandes. E infelizmente coisas importantes que você sabe que você precisa fazer, você meio que vai deixando de lado quando você vai procrastinando a sua vida. Então que Deus tenha falado ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Você conhece pessoas murmuradoras, insatisfeitas com a vida? Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.